Graça e paz, igreja. Espero encontrá-los de fato, né? Desfrutando da graça maravilhosa do nosso Deus e de sua perfeita paz. Principalmente neste momento em que temos marcado, né? Para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Que o seu coração esteja muito feliz, muito alegre e grato a Deus, né? Por este grande privilégio que Ele mesmo nos concede. E como nós retomamos, né, estes estudos iniciados na semana passada com o pastor, na carta aos Colossenses, hoje nós daremos continuidade no bloco seguinte desta carta, que irá do versículo 3 até o versículo 8 do capítulo 1 ainda. E vamos iniciar orando e agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento que o Senhor nos concede, Pai, de mais uma vez nos achegarmos diante da tua palavra, Deus, e aprendermos um pouco mais dela, Senhor. Palavra esta que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Palavra esta que é o nosso alimento, que nos fortalece e nos sustenta, Senhor. Ó Deus, eu te clamo neste momento pela tua misericórdia, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, que o teu Santo Espírito venha, Pai, a interceder por cada um de nós, para que a tua graça, mais uma vez, venha, Deus, a nos abençoar quando nós nos reunimos para aprender um pouco mais de Ti, ó Deus. Fala conosco, que as nossas vidas sejam mais uma vez tocadas e transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. E assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como o pastor iniciou na semana passada, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, né, após se apresentar aos irmãos colossenses, Paulo, ele continua sua carta agora num tom de ações de graças, né? Grato a Deus pela vida de cada um desses irmãos, né, que faziam parte desta igreja. E o versículo 3 nos diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Bem, queridos, este tipo de abordagem inicial é visto de uma forma muito comum, né, em todas as cartas ali, ou na maioria das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Se você for observar bem a carta escrita aos Romanos, a primeira carta escrita aos Coríntios, a carta escrita aos Filipenses, a carta escrita aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda carta escrita ao irmão Timóteo. Então era muito comum o apóstolo Paulo ele fazer uso, né, deste início com ações de graças, agradecendo de fato a Deus pela vida de cada um desses irmãos que receberiam essas cartas, né? E Paulo necessariamente ainda sem conhecer pessoalmente esses irmãos, ele encontra uma forma de comunicação muito íntima, muito próxima. E dessa forma ele estreita cada vez mais esta relação, mesmo que sendo uma relação à distância, mesmo que sendo uma relação entre pessoas que ainda não se conheciam pessoalmente, né? E esse estreitar, né, nesta relação por meio das cartas também acontecia quando ele consolidava, quando ele unificava na realidade um ponto em comum entre eles, e este era o Senhor Jesus Cristo, o qual era o Senhor de todos eles, né? Então Paulo, ele tinha uma forma muito especial de alcançar, né, estar perto desses irmãos, mesmo que distante, mesmo sem ter tido a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E Paulo também, ele agradece a Deus de uma forma
muito especial, que é por meio da oração, né? Paulo, ele expressa a gratidão ao Senhor pela vida desses irmãos por meio da oração, especificamente a oração de intercessão, né? Que Paulo, ele sempre dava graças a Deus e orava em favor desses irmãos. E os versículos 4 e 5 dizem exatamente assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, neste trecho, né, da carta, Paulo, ele aponta de forma mais clara e específica o motivo pelo qual ele é grato a Deus por suas vidas. Paulo, na realidade, ele sempre recebeu boas notícias, né, por parte destes irmãos. E ele aprecia e ele expressa, né, de uma forma mais aberta as qualidades presentes nestes irmãos. Não só presentes, mas também aparentes e completamente praticadas por esta igreja, por esta comunidade, o que seria uma tríplice formada pela fé, pelo amor e pela esperança. Pela fé em Cristo Jesus, pelo amor entre os santos e também alcançando toda a igreja espalhada na face da terra, e pela esperança preservada, ou seja, pela esperança garantida nos céus pelo próprio Deus. E Paulo, ele costumava falar, né, muito sobre fé, sobre amor e sobre esperança, no qual ele também falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo, ele aproveita, né, esta descrição em sua carta para dizer que estas características tão presentes na igreja de Colossos, ela se dava unicamente porque fazia parte de um evangelho verdadeiro, de um evangelho puro. Evangelho este que se solidificava ao mesmo tempo que estava ali contrário ao falso ensino dos falsos mestres daquela época. E Paulo, ele se preocupava muito com isso, né? E por isso é que ele estava escrevendo, né, esta carta aos irmãos para fortalecer ainda mais o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura agora do versículo 6, que diz assim: que chegou até vós, no caso, o evangelho, né? Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ou seja, o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, ele não possuía limites geográficos. Ou seja, este verdadeiro evangelho, ele crescia. Ele não só crescia, mas ele também dava frutos, não apenas de forma local, mas de forma universal, né? Em todo o mundo. E isso estava garantido pela graça de Deus. Até porque já se fazia aqui nesse período cerca de 3 décadas, né, que o Evangelho de Cristo ali, após daquele dia de Pentecostes, ali quando a igreja, né, começou ali a propagar o Evangelho, né, ali da ressurreição de Cristo Jesus, da salvação, né, já estava se completando um pouco mais de 3 décadas. Então, o Evangelho ele já estava ali espalhado por boa parte do mundo, né? E Paulo, ele teve uma função muito importante, né, nesta propagação do evangelho.
E o Evangelho de Cristo já alcançava, na realidade, uma geração, né? Pouco mais de 30 anos, já alcançava uma geração. Evangelho este que era propagado por meio de uma fé simples, mas uma fé verdadeira, baseada no crescimento que procedia, sim, do próprio Deus, em contrapartida aos ensinos heréticos, que eram complexos, que eram falsos, até porque estavam fundamentados ali nas vãs filosofias dos homens, né? E era contra estes que Paulo estava ali apresentando o verdadeiro evangelho. Vamos agora fazer a leitura do versículo 7, que diz assim: Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. De uma forma mais direta, Paulo, ele relembra aqui de que forma esse evangelho alcançou a vida desses irmãos. E claro, né? Este evangelho chegou por meio daquele que poderíamos chamar, né, do missionário Epáfras. Foi por meio dele. Para Paulo, o amado conservo, ou seja, o amado servo, escravo, né, em nome do evangelho de Cristo Jesus. E para os irmãos colossenses, o fiel ministro, e de fato fiel, porque Epáfras, ele foi muito fiel na transmissão desse mesmo evangelho que ele recebeu por parte do apóstolo Paulo. E ele, então, representava de uma forma muito digna e muito confiante, né, ali, e alcançou a vida de tantos e tantos irmãos que faziam parte desta igreja. Paulo tinha, né, um alto apreço por este irmão Epáfras, e tinha também por ele um nível de confiabilidade muito grande, limitado na realidade, porque ele sempre foi muito fiel nessa transmissão do evangelho e que chegou até a vida desses irmãos colossenses. Vamos fazer a leitura agora do último versículo deste bloco de hoje, que é o versículo 8, que diz assim: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então fica claro que Epáfras, ele sempre deixou Paulo bastante atualizado de tudo o que acontecia naquela igreja, né? Paulo, ele sempre recebia os relatórios, né, que levavam as informações destes irmãos, desta comunidade. E ele sempre transmitiu tudo com muita fidelidade, o que na realidade trazia muita alegria ao coração de Paulo, porque mais uma vez aqui chega aos ouvidos de Paulo que este mesmo Espírito, né, que é o que formava ali de fato a fé, o que gerava a fé nesses irmãos, era responsável também por este amor, né? A fé, o amor, a esperança, todas essas características faziam parte da obra do próprio Espírito de Deus, né? Então, o que justifica cada vez mais, né, o crescimento desta igreja, o progresso dela, assim também como toda a alegria e toda a gratidão que Paulo tinha a Deus pela vida desses irmãos. E este realmente é o tema principal neste trecho, né? Ação de graças ao Senhor, gratidão, alegria pela vida destes irmãos, a forma como eles vinham crescendo, a forma como eles vinham frutificando para a glória do reino de Deus. E assim chegamos ao final, né, deste trecho que estamos estudando, mas claro, sempre aprendendo aquilo que Deus quer nos ensinar de forma mais específica. E para chegarmos à conclusão deste estudo, extraindo dele, né, aquilo que nós temos para aprender e praticar da parte de Deus, eu queria apenas compartilhar com vocês algumas afirmações
acerca da igreja, né? A primeira delas, fazemos parte de uma família, um corpo que possui propósito e qualidades distintas. Não era diferente na igreja de Colossos, né? Eles ali eram de fato uma família de Cristo, eles faziam ali parte do corpo de Cristo e eles tinham sim propósito e características, qualidades bem distintas como verdadeiros cristãos. O propósito nós conhecemos muito bem, que é unicamente pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. E também qualidades distintas: fé, amor e esperança. Fé em Cristo Jesus, amor entre os santos e toda a igreja espalhada na face da terra, e esperança garantida, né, preservada nos céus pelo próprio Deus. Então, se fazemos parte de uma família, querido, e esta família é a família de Cristo, nós temos propósito e qualidades distintas e muito bem definidas. A segunda afirmação que eu quero compartilhar é que se realmente somos igreja e possuímos qualidades e propósitos, estas, por sua vez, não enfraquecem de acordo com o lugar e com o tempo. Porque, queridos, o evangelho da salvação que Epáfras recebeu ali, né, por meio de Paulo, foi levado ali até a cidade de Colossos e alcançou, né, tantas e tantas vidas. E o importante não é simplesmente, como a gente sabe, o início das coisas, né? Mas o permanecer e o fim destas coisas. E para que nós cheguemos a um fim de forma proveitosa, né, que de fato glorifique o nome do Senhor, nós não podemos enfraquecer. Nem diante do tempo que passa, muito menos diante de lugar, de alguma distância. Nós devemos perseverar e nos manter fortalecidos em todo o tempo. Não podemos enfraquecer. A terceira afirmação que eu compartilho com vocês é que o evangelho que nos alcançou deve gerar em nós frutos, crescimento e ficar ainda mais forte, né, queridos? Eu acredito que naquela historinha tão rápida que às vezes a gente conta para as crianças acerca do plano de salvação, ali a última cor, né, é o verde, quando a gente representa a história de redenção por meio das cores, a última corzinha é o verde. E o verde justamente representa o crescimento que nós recebemos do próprio Deus, né? A partir do momento que nós temos as nossas vidas transformadas por Ele. Então, naturalmente, né, quando o verdadeiro evangelho ele nos alcança, ele deve sim gerar em nós frutos, crescimento para a honra e para a glória do nosso Deus. E assim deve ser nas nossas vidas, e assim deve ser em meio à igreja do Senhor. E a última afirmação, para nós finalizarmos este estudo, é que somos frutos de um Epáfras. Sejamos Epáfras na vida de outros, não é verdade? Da mesma forma que o Evangelho alcançou as nossas vidas, né? Ali por tantos e tantos que representam pessoas comprometidas, fiéis, né? Com o Evangelho de Cristo, né? Os verdadeiros Epáfras que chegaram até nós trazendo o Evangelho da salvação, as boas novas, nós também devemos ser assim, né? Devemos parar e refletir se de fato estamos fazendo aquilo que um dia recebemos, né? O Evangelho de uma forma tão graciosa, tão misericordiosa, se assim nós também
fazemos, né, e propagamos e nos tornamos também como Epáfras, ali transmitindo de forma fiel o Evangelho de Cristo Jesus. Então, resumindo, queridos, o aprendizado que tiramos, né, desta noite é que fazemos parte de uma família, um corpo que possui propósito e qualidades distintas. O propósito de pregar o Evangelho e as qualidades que são a fé, o amor e a esperança. Se realmente somos igreja e possuímos qualidades, estas, por sua vez, elas não enfraquecem de acordo com o lugar e o tempo. Terceiro lugar é o evangelho que nos alcançou deve gerar em nós frutos, crescimento e ficar ainda mais forte. E por último, somos frutos de um Epáfras. Sejamos Epáfras na vida de outros, né? Temos aqui como modelo a igreja dos nossos irmãos colossenses, que nós possamos, né, tanto quanto eles, crescermos, né, em fé, em graça, em amor, em esperança e glorificarmos o nome do nosso Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos falou. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tua palavra, Senhor, que alcançou os nossos corações, Deus. Ó Pai querido, nós vemos aqui nas palavras de Paulo tanta alegria, Senhor. Ó Pai querido, eu imagino também o teu coração, Senhor, quando contempla a vida de servos fiéis a ti, Deus. E eu quero te clamar neste momento, Senhor, nos ajuda, Deus, a permanecermos fiéis ao Senhor, a permanecermos comprometidos, Deus, com o teu evangelho, evangelho da salvação, que possamos levar em todos os lugares, Senhor, que nós estejamos. Ó Pai queridos, que possamos crescer e frutificar para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, esse é o desejo do nosso coração. E assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Paz, queridos, que Deus te abençoe.